Bom dia, gente querida! Tudo bem com vocês? Como é bom poder começar um novo dia, né? Como é bom poder olhar pela janela e ver que está clareando o dia e que mais um dia foi debitado em nossa conta. Oh, que coisa maravilhosa! Eu quero desejar a você que já está aí acordado, ligando, né, os teus aparelhos, ligando aí e nos acompanhando nessa live, seja bem-vindo. Estar conversando com vocês, estar se comunicando com cada um de vocês, sempre é um motivo de grande alegria, de grande satisfação. E quando eu falo que viver é bom, sim, viver é maravilhoso, poder desfrutar das coisas belas, lindas, prazerosas que a vida nos oferece, simplesmente é maravilhoso, né? E começar um novo dia com alegria, começar um novo dia cheio de expectativas poderosas, começar um novo dia cheio também de emoções, né? Porque acordar pela manhã, poder levantar com saúde, com paz, com alegria, se isso não nos enche de emoção, então não sei o que encheria, né? Então é maravilhoso poder começar o dia sabendo que o dia será maravilhoso à medida que nós nos dispusermos, que nós tomarmos a iniciativa, a decisão de fazer do nosso dia um dia especial, um dia maravilhoso. E é por isso que eu quero desejar para você, já nesse instante, que o teu dia seja simplesmente espetacular, que ele venha a ser o melhor dia da sua vida, né? É sexta-feira é um dia como qualquer outro, né? É um dia especial, um dia de ser feliz, é um dia de aprender, é um dia de crescer, é um dia de evoluir, é um dia de aprender coisas novas, é um dia de expressar gratidão pelo Criador, é um dia de expressar amor, expressar carinho para com as pessoas que nós amamos, para com as pessoas que nós convivemos. Então, sexta-feira é um dia, sim, espetacular como qualquer outro, mas para muitas pessoas, sexta-feira também é um dia de sofrimento, é um dia de coisas negativas, porque eles já acordam desse jeito, já acordam cansados, já acordam reclamando, e se tem uma coisa que estraga o dia de uma pessoa, é começar o dia reclamando, né? O que estraga o dia de uma pessoa também é ele não ver a oportunidade que foi colocada na sua frente. Então, você aí que está acordando nesse momento, levantando nesse momento, que já está aqui na sala comigo, seja bem-vindo. Você que ainda vai ver, né, daqui a um instante, com certeza você vai abrir essa live para você escutar, também não esquece que o que faz o nosso dia ser um dia maravilhoso é as nossas decisões iniciais, assim quando nós já acordamos, né? Porque acordar, olha que palavra bela, né? Acordar, ou seja, dar a cor. Que cor você quer para o teu dia hoje? Você quer um dia assim colorido, maravilhoso, primaveril? Ou você quer um daqueles dias assim preto e branco, escuro, difícil? Com certeza não. Mude o teu pensamento, porque quando você muda o teu pensamento, você muda também as tuas ações. E quando você muda as tuas ações, tudo começa a ficar diferente e muito melhor para cada um de nós, tá bom, queridos? Muito bem, vamos lá. O assunto que eu quero estar compartilhando com vocês nesse momento é um assunto espetacular, é um assunto quente que com certeza nos ensina bastante. E eu quero te dar aí alguns instantes para você convidar teus amigos, convidar a tua rede de relacionamentos, né? Manda o link para eles nesse momento. Você tem aí esse aviãozinho ali, né? Usa ele, bem no cantinho de baixo à direita, envia o convite para os teus amigos. Talvez você diz assim, eu conheço tantas pessoas que sofrem de ansiedade. Eu tenho tantos amigos que estão sofrendo, né, com tudo que está acontecendo no mundo, ou já vinham sofrendo com quadros de ansiedade, e a vida de uma pessoa que sofre com esses transtornos é uma vida realmente sofrida, e a gente se conhece pessoas assim, e não ajuda, peraí, que tipo de humano eu estou sendo? A gente tem que estar disposto sempre a auxiliar, a contribuir para que as pessoas vivam melhor, vivam com mais qualidade de vida, vivam com mais expectativa de dias melhores, porque todos nós temos os nossos desafios. Se eu dissesse para você que aqui o Jorge não tem desafios, eu estaria mentindo para você, e eu não posso fazer isso em hipótese alguma.
nenhuma, porque todos nós temos nossos desafios. Mas o que vai determinar como será a ação ou o terminar desse sofrimento é como eu reajo diante de tal. Quando eu tomo a iniciativa de ir em busca daquilo que eu preciso para a minha vida, para mim vencer, porque a vida, presta atenção aí, a vida não nos dá garantias, a vida nos dá oportunidades e possibilidades. Então, se a vida não me dá garantia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou à luta. Sabe o que você tem que fazer? Vai à luta, vai em busca de dias melhores, vai em busca da conquista, da realização dos teus sonhos. Eu te pergunto, você tem sonhos? Com certeza você tem, mas aí você me diz em contrapartida: Jorge, eu tenho enfrentado quadros de ansiedades terríveis. Tá bom, se isso for o caso, eu quero te dizer o seguinte: eu quero te ajudar e eu vou te ajudar a vencer a ansiedade e a reconstruir a tua autoestima, mas você tem que ter uma iniciativa, você tem que ter uma decisão, primeiro, de me acompanhar aí pelo Instagram, né, no evolucionar.oficial. Se você me acompanhar, eu vou poder te ajudar, sim. Agora, se você prefere simplesmente dizer assim: não adianta, a minha vida terminou, a minha vida acabou, eu vou entrar no meu mundo interno e ficar preso ali, bem, se tu quiser fazer isso, é um direito teu, mas eu já te adianto o seguinte: você somente vai buscar mais sofrimento, mais lágrima, mais abandono, e aí você não vai viver. Simplesmente você vai começar a sobreviver e vai viver da migalha dos outros. E eu não quero que isso aconteça com você, né? Porque se tem uma coisa que eu sou extremamente feliz na minha vida, é porque eu tenho conseguido ajudar milhares de pessoas desde os meus 21 anos de idade. Eu tenho ajudado milhares de pessoas a mudarem de vida, a saírem dos seus quadros de sofrimento e virem para uma vida nova, uma vida de alegria, uma vida de conquista, uma vida de realização. Por quê? Porque isso é possível. O que você não pode fazer é simplesmente se entregar. Você precisa reagir. Ah, mas eu não tenho força, Jorge. Eu estou então aqui para te dizer assim: conte com a minha força, conte com a minha ajuda, com a minha orientação, porque com certeza isso eu posso fazer por você. Mas o que você está disposta a fazer por mim? Tudo que eu quero é que você participe, que você escute, acompanhe todo o material que é oferecido de graça para você e com muito amor, com muito carinho no Evolucionar.oficial. Se você fizer isso, logo com certeza, assim como milhares de pessoas têm feito, mandando retornos maravilhosos, feedbacks maravilhosos para mim, e isso alegra o meu dia, isso que me faz a cada dia poder levantar cedinho pela manhã e estar aqui me comunicando com cada um de vocês, são essas coisas, é saber que está certo. Presta atenção, eu acredito que é possível ajudar. Eu acredito que o ser humano não é uma ilha que pode viver sozinho, abandonado. Não, nós não somos. A nossa realização, a nossa alegria, o nosso bem-estar, ele vem do momento em que nós começamos a ajudar o nosso semelhante. Para aquele que pede, mais lhe será dado, está escrito, né? Para aquele que também ajuda, mais ele será ajudado. Isso é um princípio, gente. É a lei da semeadura, né? E nós precisamos, e eu tenho procurado fazer isso na minha vida, semear coisas boas, coisas alegres, coisas importantes para a vida, e com toda certeza você também. Talvez você esteja aí meia cansada, sofrendo, angustiada, presa, né, nesse quadro de ansiedade, mas eu quero te dizer, você pode sair disso sim, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, todos nós podemos vencer. Eu particularmente, eu conheço pessoas que estavam no fundo do poço, vivendo em quadros depressivos terríveis, em quadros de ansiedades terríveis, gente, mas simplesmente elas saíram desse lugar porque tiveram uma decisão, tomaram uma decisão, a decisão de mudar de vida, né? Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, que tudo é possível para aquele que quer.
Tudo é possível para aquele que acredita. E mudar de vida é possível. Talvez você me diz, Jorge, mas é tão difícil mudar. Eu não consigo, não tenho força. Querida, você não é uma árvore. Você não está plantada num lugar e impossibilitada de se mover dali. Você pode se mover sim. Pode, sem sombra de dúvida. O que você precisa? É voltar a acreditar em você. Ah, mas ninguém acredita em mim. Minha amiga, meu amigo. Se a gente depender de que as pessoas acreditem na gente, todos nós estamos ferrados. Todos nós vamos ter sérios problemas. Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que acreditar em nosso sonho. Sabe por que as coisas acontecem das pessoas não acreditarem muitas vezes no outro? É porque se a pessoa não acreditar em si próprio, mas nem Deus pode acreditar nessa pessoa. Você tem que acreditar em você. Ah, mas eu estou ferido, estou machucado. Mas é justamente essa é a hora de levantar. Essa é a hora de sacudir a poeira. Essa é a hora de se levantar e dar a volta por cima. Porque se a gente ficar esperando que as outras pessoas venham construir a nossa felicidade, se nós ficarmos esperando que as outras pessoas venham construir a nossa prosperidade, se nós esperarmos que as outras pessoas venham construir o nosso bem-estar, nós vamos estar perdidos. Nós precisamos entender que nós somos o motorista desse automóvel chamado vida. Nós somos os detentores desse poder, o poder de conduzir a nossa vida para o caminho que nós quisermos, para o lado que nós quisermos, é nosso. E isso você não deve entregar para ninguém. Não, você não pode entregar isso em absoluto para ninguém. Isso é teu. Quando eu digo a minha vida, quando você diz a sua vida, isso é um fator importante, isso é uma grande verdade. Então nunca coloque o seu futuro na mão de terceiros. Não coloque a realização dos teus sonhos na mão de terceiros. Não, é você que tem que fazer. Aí talvez você diz assim, ah, mas meus parentes, ninguém me ajuda, barababá. Querido, esquece. Você tem sonho? O sonho é teu. O sonho é teu. Pensa no grande Albert Santos Dumont. O sonho dele era voar. Era fazer uma geringonça lá, voar. Era o sonho dele. Você acha que ele colocou o parente dele para construir o sonho dele? Ou colocou o parente dele dentro do avião? É óbvio que não. Ele foi lá fazer, ele foi trabalhar, mas ele voou. E ele botou seu nome na história. Veja agora o Bezos, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, queria fazer uma viagem, diferente dessas que estão fazendo agora. Ele construiu, ele mandou construir, preparou tudo, desenvolveu todo o projeto do seu foguete. E quem que ele mandou nesse primeiro voo? Foi os seus parentes? Foi os seus amigos? Não, foi ele. Eu vou. E aí levou mais algumas pessoas com ele. Mas ele estava lá porque ele acreditava no seu sonho. Você tem que acreditar em você. Os teus quadros de ansiedade ficam te empurrando para baixo. E nesse momento eu quero te passar o seguinte: 7 ações. 7 ações que você precisa ter, que você precisa tomar para você vencer, para você controlar essa ansiedade. Agora, eu vou te dar as ferramentas, entende? Eu vou te dar as ferramentas, mas é você que tem que usar. Porque se você não usar, você vai só ficar protelando, empurrando com a barriga as coisas e o sofrimento se instalando, o sofrimento estragando a cada dia mais a tua vida, roubando teus sonhos, mexendo nos teus ideais de vida. Então você tem que aplicar isso, tá bom? Não adianta de nada eu, com maior amor, com maior carinho, querer te dar essas ferramentas, querer passar isso para você e você simplesmente ignorar. Se você fizer isso, você está dizendo para você mesmo que talvez tudo aquilo que as pessoas dizem a teu respeito sejam verdade. Mas eu vou te dizer mesmo assim, ainda que tudo que as pessoas falam a teu respeito seja verdade, mas eu continuo acreditando em você. Por isso que eu estou aqui. Essa é a minha missão de vida. Estar aqui para te ajudar, para te auxiliar a você tomar uma decisão. Então vamos lá? 7 ações. 7 ações poderosas que te levarão a um compreendimento, a um entendimento de que você pode vencer esses quadros de ansiedade sim,
E que você pode também reconstruir a tua autoestima, porque essas duas coisas elas andam meio junto, né? Pessoas que são extremamente ansiosas, sofrem de quadro de ansiedade, geralmente, não é padrão, mas geralmente elas decaem no cuidado consigo próprio. E como a gente se vê é que faz toda a diferença. Do jeito que você se vê é que faz a diferença. Não adianta os outros dizerem um monte de coisa sobre a gente, sobre mim, sobre você, mas o que importa é como a gente se vê. Se você se vê como um vencedor, como uma vencedora, não importa o que os outros vão dizer. Se tu é um sonhador que vive viajando, que tu é isso, que é tu, isso não adianta, porque você se vê como um vencedor. E você tem os teus ideais de vida, você tem um projeto para você. É bem verdade que também não adianta dizer assim, eu tenho um projeto, mas eu vou ficar o dia inteiro com os braços cruzados, vou ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão e as coisas vão acontecer. Querido, não existe pozinho mágico, tá? Há um tempo atrás eu vi uma frase bem interessante que diz assim, que a pessoa que tenta conduzir a sua vida por uma bola de cristal, possivelmente passará o resto da sua vida comendo caco de vidro. Então nós precisamos ter ações. Você sabe o que você quer, você se prepara. Isso aí, e eu vou estar falando sobre isso nesse momento. Então se prepara aí, tá? Então são 7 ações, são 7 dicas poderosas. Não são coisas assim que aconteceu ao acaso, que simplesmente brotou como um passe de mágica, alguém instalou e apareceu essas ações. Não, gente, isso é cientificamente comprovado. Isso quem tem aplicado em suas vidas, a qualidade, a melhora tem sido significante. E quando uma pessoa ela consegue mudar o seu quadro de vida, eu não tenho dúvida que tudo melhora ao seu redor, né? Eu te pergunto, qual a estação mais bonita que existe na natureza? Nós aqui, por exemplo, no sul, a estação mais bonita que tem aqui para mim é a primavera. Mas antes da primavera, o que existe? Existe o inverno. O inverno, claro, tem suas belezas, seus encantos e tudo mais. Eu sempre brinco que no inverno as pessoas parecem que estão mais bonitas, porque elas estão bem vestidas, com roupas maravilhosas, né? Então tudo é mais belo, olhando por esse lado. Mas a nível da natureza em si, o inverno, você olha para uma árvore, parece que ela está morta. Ela perdeu todas as suas folhagens, não há beleza nenhuma, ela está lá, adormecida, né? E quando a gente olha, muita gente tem a ideia de que aquela árvore morreu. Mas de repente o inverno passa, e aí vem o quê? A primavera, aí começa a aparecer os primeiros brotinhos. Quando começa a aparecer os primeiros brotinhos das árvores, das plantas, a natureza começa a entrar em festa. Experimenta olhar isso, observa isso para você ver. Eu sou um admirador da natureza, né? Eu tive o privilégio de nascer bem no interior, no meio da natureza. Então eu sou um apaixonado pela natureza, tá, queridos? Então, quando começa a brotar essas árvores, a gente já sabe, opa, o inverno está indo. O inverno está acabando. E com isso, uma nova estação está chegando. A natureza começa a reagir num todo, porque os pássaros, eles começam a se alegrar. No inverno, a gente quase não escuta os pássaros cantando. Mas começou a chegar o início da primavera, começa a festa. É a época da alegria. Os pássaros começam a fazer ninhos. É a época de aumentar as famílias. E isso é tudo maravilhoso. E será que você já observou isso? E de repente, do nada, aquela árvore que parecia que estava morta, ela larga brotos. E ela larga folhas lindas. E ela larga flores lindas, perfumadas, maravilhosas. Você já parou para pensar que muitas vezes a vida da gente também é assim? Vou te dizer o seguinte: a primavera em nossa vida, ela só vem depois do inverno. O inverno é os sofrimentos que passamos, as angústias, tudo isso que passamos é o inverno em nossa vida, né? Que parece que muita gente diz assim, a fulana vai morrer, dessa ela não passa. O fulano está acabado. Acabou, não existe mais chance para ele. Mas de repente, nesse tempo de dormência que você perdeu praticamente tudo,
perdeu teus atributos, perdeu tua alegria de viver, tu perdeu a tua vontade de crescer na vida. Isso é o inverno, que parece que está morto, mas de repente, basta uma palavra, basta uma atitude tua, basta uma decisão tua para, começou a primavera. Chegou. E aí, você de uma hora para outra, você pega uma palavra dessas, uma orientação dessas e diz, eu quero mudar. Eu vou pegar, nem que seja uma dica dessas e vou aplicar em mim. E aí você começa a ver que brotos começam a vir, novas esperanças, novas possibilidades começam a vir, e aí você começa a ver que você é mais grande que os teus problemas. É isso que eu quero te dizer já de início nesse momento. Você é maior que os teus problemas. Teus problemas não são maiores que você. Teus problemas só serão maiores que você se você deixar. Porque se você não deixar, tenha certeza que você vai dar a volta por cima. Eu já acompanhei pessoas em quadro de terminal de vida em UTIs, que todo mundo dizia, não dura mais 2 horas, mas a pessoa estava ali lutando, porque não queria se entregar. O inverno era violento sobre ela, mas muitas vezes uma palavra que ela conseguiu escutar e ela acreditou, trouxe ela de volta para a vida. E pôde viver, ou está vivendo ainda, e vai viver por muito tempo. Então é o que eu faço com aquilo que eu escuto, o que eu faço com aquilo que eu tenho dentro de mim, é que faz toda a diferença. Então quando você começa a acreditar em você, esses quadros depressivos começam a ser enfraquecidos, porque quando você se fortalece, o sofrimento começa a enfraquecer. Quando a gente como ser humano começa a se encolher, começa a se assustar com as coisas, então os problemas começam a se agigantar na vida da pessoa. Então é por isso que eu quero que você preste atenção. Dicas. Primeira dica para quem é ansioso aí, que precisa aprender é: procure organizar a sua rotina. Procure organizar a sua rotina diariamente. Se possível, diariamente. Organize a tua rotina. A maioria das pessoas que sofrem quadros de ansiedade, elas não conseguem ter uma rotina. A sua vida é toda desorganizada. Ela larga uma coisa aqui, 5 minutos depois ela já não lembra mais onde que ela deixou. Né? E isso faz com que ela ainda fique mais ansiosa. E o que é pior, que muitas vezes ela começa a perguntar para as pessoas da sua casa ou no seu local de trabalho: quem que pegou tal coisa que eu larguei aqui? Mas ela não sabe onde que ela largou, porque ela é desorganizada. Ela largou em qualquer lugar que nem ela sabe, e agora ela começa a criar problemas para os outros. E aí, o que acontece? Esse problema começa a se agigantar. Eu costumo dizer, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de quadro de ansiedade e que tem problema, porque às vezes acontecem os esquecimentos, né? A pessoa está tão ansiosa que ela larga as coisas quase que no automático, né? E sem perceber onde que ela largou. Então, documentos, chave da casa, chave do carro, crie um lugarzinho na sua casa. Crie um lugar, pode ser uma gaveta, e comece a fazer isso todo dia. Largue sempre ali, sempre no mesmo lugar. Não largue num outro lugar a não ser ali. Se você fizer isso por 21 dias consecutivos, você criou um novo hábito. E um hábito, uma vez instalado na gente, ele tende a permanecer pelo resto da nossa vida. Tá bom, gente? Então, comece a organizar a sua vida. Você trabalha no escritório? É fácil da gente ver quando uma pessoa é ansiosa, né? Você entra no escritório dela, por exemplo, nem Deus encontra as coisas lá. Tá uma bagunça, tá tudo bagunçado. Quando ela precisa de um documento, é um Deus nos acuda. Aí é um barulhão. E aí ela bagunça tudo mais um pouco. Não, começa a se organizar devagarinho. Jorge, mas é difícil, eu sou tão ansiosa. Calma, respira fundo, uma coisa por vez. Comece a fazer devagarinho. Na sua casa também. Muitas vezes quem tem mães que têm filhos, né? E aí a casa é de perna para cima. Aí simplesmente tudo bagunçado. Por que isso? Mas as crianças fazem bagunça. Mas será que as crianças não aprendem se a gente ensinar? Nós temos filhos, a gente tem filhos, né? E a gente sempre ensinou o quê? Que a criança brinca com seus brinquedos e quando para de brincar, coloca todos de volta na caixa.
Não é melhor? Não tem bagunça. E é outra coisa maravilhosa, que ter crianças dentro de casa também é uma coisa maravilhosa, né? Eu amo crianças e eu amo a bagunça que elas fazem. Mas após elas brincarem, a gente ensina, a gente ajuda e guarda tudo no lugar, né? Para que ninguém venha pisar em cima, quebrar o brinquedo ou arriscar machucar o pé ainda. Entende? Então a gente tem que se organizar. Se você tem quadros de ansiedade que isso tem gerado sofrimento, né? Comece a fazer devagarinho, devagar, comece a organizar, organize a tua rotina, né? Nem que você tenha que pegar uma agenda com hora marcada. Olha, às 9 horas eu tenho que fazer tal coisa, às 9h15. Aí você vai dizer, mas o ansioso não consegue fazer isso. Precisa aprender a fazer. Não é porque uma pessoa sofre um quadro de ansiedade que acabou a vida dela, que não existe mais chance de recuperação para ela. Claro que existe, queridos. Eu tenho muitos amigos que sofreram com quadros de ansiedade violento que você nem imagina. E hoje eles vivem maravilhosamente bem, porque aprenderam novos hábitos, aplicaram novos hábitos na sua vida, e isso trouxe qualidade de vida, e eles começaram a se conhecer, né? Então esse é o primeiro. Então vamos no segundo. Segunda dica é maravilhosa também. Invista no autoconhecimento. Isso é de fundamental importância. Autoconhecimento. Você tem que saber as coisas, né, que te alegram e conhecer as coisas que te entristecem. Você precisa aprender pelo autoconhecimento o que te deixa para cima, que tipo de conversa, por exemplo, te deixa para cima, que tipo de conversa te deixa para baixo. E à medida em que você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo como que essas coisas interferem nos teus sentimentos e no teu comportamento. E à medida que você vai compreendendo isso, isso te permite, se uma pessoa que só fala coisas negativas, sabe aqueles amigos negativos que todos nós temos? Desculpe. Sabe? O que a gente tem que fazer? A gente não tem que maltratar eles, né? Mas a gente conversa com eles até um momento. Quando você entende que aquela linha de conversa começou a te ferir, olha o autoconhecimento aí, começou a mexer com você, com o teu sentimento, começou a fazer borbulhar dentro de você essa ansiedade, o que você faz? Opa, fulano, me desculpa, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso agora, tá bom? Daqui uns dias a gente continua esse papo aí, tá bom, queridos? Então você tem que achar, você não precisa maltratar ninguém, não precisa enxotar a pessoa da tua vida, não faz isso, mas você precisa ser sábia. Isso você consegue através do quê? Do autoconhecimento. Tire tempo para se examinar, para se conhecer melhor. Eu te pergunto, você se conhece? Se conhece? Conhece teus sentimentos? Conhece o teu temperamento? Daqui uns dias mais eu vou estar falando sobre isso, tá? Conhece teu temperamento? Ah, eu não conheço, Jorge. Então você precisa. Por quê? Primeiro, você acha que você vai conseguir conhecer um terceiro sem antes você se conhecer a si próprio? Não vai. É por isso que as pessoas se frustram, né? Porque quando uma pessoa se autoconhece, investe tempo e qualidade de vida nisso, o que acontece? Se eu me conheço, isso me permite também conhecer terceiros, as outras pessoas. Quando uma pessoa não se conhece a si mesmo, e isso acontece muito nos relacionamentos que dão errado e as pessoas só quebram a cara e sofrem, por quê? Porque não se conhecem, e aí eles se jogam de cabeça nesse relacionamento para tentar conhecer o outro. E aí, quando o outro faz qualquer coisa que não era aquilo que você queria, vem a frustração. Então não faz isso. Primeiro você se conhece. Tire tempo para isso. Tem muito material bom, né? Se for o caso, me chama lá no direct que eu te mando um material para você conhecer melhor a você mesmo, porque isso é possível, gente. Como eu falei antes, estamos na vida para nos ajudar. Se um ser humano não fosse para ajudar o outro, primeiro nem humano seria, né? Então é para isso. Eu acredito dessa forma. Então invista no teu autoconhecimento. Terceiro passo, procure entender teus pensamentos e sentimentos. Procurar entender o pensamento. Eu te pergunto, não há como a gente controlar o nosso pensamento no sentido do pensar. A gente está sempre pensando, né?
O ser humano não consegue, não tem uma chavezinha e diz assim, agora eu vou desligar, eu vou ficar 1 hora sem pensar em nada. Isso é impossível, não tem como, não se sabe por quê. Nem os grandes pesquisadores não conseguiram ainda entender por quê. Não, a gente não consegue dizer assim, eu vou ficar hoje o dia todo sem pensar. Isso é impossível, gente. A gente não consegue ficar nem 5 minutos, nem 1 minuto, porque o nosso pensamento ele é autônomo, né? Ele funciona assim. Agora, eu tenho que, e eu preciso entender isso, e você precisa entender isso, que as tuas faculdades mentais te permitem compreender o fator pensamento. Veio o pensamento. É um pensamento legal? É um pensamento bom? Se você entende que é um pensamento bom, você dá vazão. Continua esse pensamento. Porque dentro desse pensamento poderá te vir um insight, uma ideia maravilhosa, né? Agora, está vindo um pensamento negativo do nada. E as pessoas que sofrem de quadro de ansiedade, elas sofrem muito com isso, por causa desse tipo de pensamento, porque elas não aprendem a controlar, né, entender esse tipo de pensamento. Por exemplo, se a gente convida uma pessoa que sofre de um quadro de ansiedade e diz assim, fulano, vamos fazer uma viagem? Vamos viajar, vamos pegar o carro e vamos fazer uma viagem? A pessoa que sofre de ansiedade, ele já vai pensar assim, imediatamente o pensamento já vem, uma viagem de carro, mas e se fura o pneu? Poxa, está chovendo, fura o pneu, eu vou ter que sair na chuva, ou for numa estrada de chão, eu vou ter que ajudar e vou me embarrar. Se for de avião, não, mas olha, os aviões são perigosos, vai que o avião estraga, vai que o avião cai. E a pessoa que sofre de quadro de ansiedade, ele é tão incrível, esse pensamento é tão incrível, que ele já vai pensar e vai dar vazão para esse pensamento negativo, que o avião vai estar voando, de repente o avião vai cair, ele vai ver tudo isso no seu pensamento, e o avião vai cair, vai explodir no chão, e todo mundo vai morrer, e o seu pensamento não para aí quando ele morre, não. O seu pensamento vai fazer ele se ver dentro do caixão, os familiares todos chorando ao redor, né? Uns chorando, talvez alguns até meio sorrindo, mas tudo bem, isso tudo está na cabeça da pessoa que tem esse quadro de ansiedade. Ele vê tudo isso, até a hora que botam ele dentro lá do buraco e tapam ele dentro. Ele vê isso, ele é capaz também no seu pensamento se ver indo para o céu, sendo recebido por um monte de anjinhos maravilhosos. Isso tudo na cabeça dele. Mas ele, na verdade, não saiu do lugar. Enquanto você está convidando ele para a viagem, ele já pensou tudo isso. E agora eu te pergunto, com toda essa linha de pensamento, você imagina o sentimento. Quando você olha para a pessoa está suando, né? Porque o avião dela está caindo. Ela tá desesperada, porque ela está se vendo dentro do caixão. Quando vê, ela está. Então, você nunca deve brigar com uma pessoa, xingar a pessoa que tem um quadro, né, de ansiedade, assim, aumentado ao limite, mas você deve entender e deve procurar ajudar. E se você tem isso, você precisa aprender a controlar a qualidade dos teus pensamentos. Vem um pensamento ruim, controle, desvie, né? É que nem estresse, aquilo que te estressa, você tem que se afastar dessa zona que causa isso para você. Então, comece a fazer isso, ter essas ações, controle, entenda o teu pensamento. Queira, você consegue. Queira ter pensamentos bons, pensamentos de crescimento, de desenvolvimento, pensamento de superação, de que você superou esse quadro de ansiedade. Quando vem esse pensamento ruim, você consegue controlar. Mude, né? Mas é difícil, então comece a fazer uma outra coisa. Pega um livro para ler, liga uma música gostosa de escutar, aquela que você gosta, sabe? Muda o pensamento. Você precisa. Porque quando você controla o teu pensamento, automaticamente você controla o teu sentimento. Não fique pensando em coisas ruins, coisas que deram errada já na tua vida. Não pensa mais nisso, deixa isso para lá. Começa a pensar coisas boas, nas coisas belas que aconteceram na tua vida, né? Talvez você diga assim, Jorge, mas eu sofri tanto na vida. Sim, eu entendo que você sofreu, o que você está sofrendo, mas o que eu quero te dizer é que você está viva, você está vivo, você pode dar a volta por cima, você pode aprender. Jorge, nos meus relacionamentos tudo deu errado, tudo é um sofrimento atrás do outro, mas eu te digo, peraí, você está viva, você está vivo, né? Comece a se conhecer melhor. Lembra que eu falei antes?
Se conheça melhor, controle, aprenda a controlar o teu pensamento e o teu sentimento, e você vai ver que tu consegue restaurar isso sim, com ações concretas, diárias, permanentes. Você consegue fazer isso e ter uma qualidade de vida, porque o que importa não é o que você já passou até aqui. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso daqui para frente. Então não carregue essas coisas atrás, enroscado em você, como ganchos cravados na tua pele, que você vai arrastando tudo pela vida. Não faz isso com você. Corta essas amarras, solta todas essas coisas, começa uma vida nova, se conheça melhor, supere tudo isso na sua vida e siga em frente. Não, você não pode pensar que tu é a única pessoa que sofre no mundo, porque não é. Existem pessoas que sofrem muito mais do que você, e muitas delas que já sofreram mais que você, hoje tem uma vida feliz, realizada, uma vida, é bem verdade que talvez até tendo que se observar diariamente, né, criando novas rotinas, novas possibilidades, porque a ansiedade, a gente não pode dizer assim que a ansiedade é uma doença e que vai ter cura ou não vai ter cura. Não, a ansiedade é uma reação do nosso organismo, que por algum efeito, ela cresce demais e a gente não aprende a controlar. Mas quando você aprende a controlar, a ansiedade ela vai permanecer ali em você, mas a níveis satisfatórios, sem nenhum problema, né? Porque se você perguntar assim, Jorge, você tem ansiedade? Eu te digo, todos nós seres humanos temos ansiedade. A ansiedade, dentro de um controle normal, é o quê? É o que nos mantém vivo, é o que nos faz fugir frente a um perigo, a tomar decisões rápidas diante da iminência de um perigo, de um acidente. É a ansiedade que faz isso. Então é uma coisa boa. O problema é o descontrole, e é por isso que eu estou aqui passando essas ferramentas para que você possa vencer. Outra dica maravilhosa: aprenda o controle da tua própria respiração. Pessoas ansiosas, elas tendem a ficar ofegantes. O que é isso? Respirando rápido, muito rápido, muito rápido. A respiração de uma pessoa que sofre de ansiedade fica muito rápida, muito superficial. Aí esse oxigênio ele entra, ele nem espalhou pelo corpo, nem foi absorvido, ele já é expelido novamente. Então a pessoa tem aquela sensação de canseira. Com isso, com uma respiração muito rápida, o que acontece também? Muitas vezes acontece por falta de oxigênio, muitas vezes até mesmo dor no peito. E a pessoa acha que vai infartar, que é uma dor no coração, né? Que ela está infartando e tudo mais. E é uma dor terrível, quem sofre de ansiedade sabe disso. Agora, aprenda a controlar a tua respiração. A respiração, por ser uma coisa automática, muitas vezes a gente não percebe. Mas que tal você parar um pouquinho, tirar 5 minutos hoje, 5 minutos, para você se analisar respirando. Para você olhar para dentro de você enquanto respira, né? Que você infla, enche o teu pulmão de oxigênio. Imagina, de manhã cedo, dia lindo, maravilhoso, abre a janela aí da sua casa, pega esse ar puro e você enche o teu pulmão. Aí mentalmente você conta até 4. 1, 2, 3, 4. Mas você faz mentalmente até você aprender. E aí você larga devagarinho. Solta esse oxigênio, né? Que coisa boa, gente. Aí esvazia. Aí você novamente pega esse ar. Nossa, você oxigena cada célula do teu corpo com oxigênio novo. Entende? Teu cérebro fica oxigenado, teu pensamento fica leve. Aprenda a controlar a tua respiração. Você vai ver que coisa maravilhosa. Muita gente talvez dizer assim, Jorge, isso é bobagem. Eu respeito você, continue com a tua bobagem, né? Achando que é bobagem, mas cedo ou mais tarde você vai perceber que o bobo na verdade era você, não tem começado a fazer antes, né? Mas a gente respeita a ideia de todo mundo, né? O pensamento de todo mundo. Mas o que eu digo e garanto para vocês, não só eu, milhões de grandes pesquisadores, que isso funciona. Funciona. Respire. Para uma pessoa ansiosa, a respiração profunda faz uma diferença maravilhosa no seu dia a dia. E isso também aumenta a qualidade de vida de todos nós mesmos. Então respire com qualidade, aproveite isso, tá bom? Outro fator importante, desconfie de pensamentos negativos, aprenda a desconfiar dos teus pensamentos negativos. Cada vez esse desconfiar é importante, gente, porque quando a gente dá vazão ao pensamento negativo, ele nos domina. A gente tem que entender
que o pensamento, ele é um gerador, ele gera uma energia, o pensamento gera energia, né? O pensamento, ele gera o quê? Na sequência, sentimento. E sentimento ou é positivo ou é negativo. Ficou claro isso? Olha o que o pensamento faz. O pensamento é o que gera um monte de emoções na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, aprenda a desconfiar do pensamento negativo. Vem um pensamento ruim sobre qualquer assunto, mas que é ruim, que é negativo, que você entende que aquilo não é propício a você, o que você faz? Desconfie. Opa, da onde que está vindo isso? Porque você precisa ter bem claro que esse pensamento negativo vai gerar um sentimento. E o sentimento será negativo. E uma pessoa com sentimentos negativos, olha, ela vai parar de sorrir, ela vai parar de ver a vida com bons olhos, ela vai parar de enfrentar o seu futuro com esperança. Uma pessoa com sentimento negativo, para ela, tudo será negativo. Lembra que eu falei que gera uma energia? E essa energia domina a sua mente, domina todo o seu ser, domina também os seus atos, domina as suas decisões. E aí, a gente sabe que o final de um pensamento negativo que gera um sentimento negativo vai gerar uma ação negativa. E uma ação negativa já está dizendo que não vai te trazer bem-estar, não. Então desconfie do pensamento e barre ele. Cada vez que vier um pensamento negativo, diga assim, opa, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui nessa casa sou eu. E eu não quero esse pensamento negativo. E você desvia para outra coisa. Como eu falei antes, lá naquele outro item, que a gente não consegue ficar sem pensar. Mas eu consigo controlar ou aprender a controlar a qualidade dos meus pensamentos. Você consegue sim, basta você querer, basta você acreditar e ir à luta. E sem sombra de dúvida que você vai superar tudo isso. Outro fator importante, outra dica maravilhosa, não se exija tanto. Pare de se cobrar. Pare de se cobrar. Eu pergunto para você, você gosta quando as pessoas ficam te cobrando? Você gosta? Porque tem pessoas que ficam... Ele não só cobra do outro, né? Ele cobra com juros e correções monetárias ainda, né? Ele enche o saco. Agora eu te pergunto, você gosta disso? Eu tenho certeza que a tua resposta é não. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, esse é o X da questão. Se você não gosta de ser cobrado por terceiros, por que você tem que ficar se cobrando, né? A gente precisa se cobrar para a gente não ficar parado, inerte, né? A gente tem que se mover, a gente tem que reagir. Agora, a gente não pode ficar se cobrando muito, né? Ah, esse ano está sendo um ano difícil, aí você vai começar a brigar com você mesmo, porque talvez você queria ter comprado aquele carro, aquele último lançamento lá e não deu. Não se cobre, não, querido. Não se cobre tanto. Se cobrar em demasia é abrir portas para angústia, para sofrimento, para quadros depressivos e também disparos de ansiedade. Então não se cobre, né? Você não pode ficar inerte, como eu falei. Ah, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, e mesmo que você sabe que não tá, e aí simplesmente você cruza os braços, não faz nada, não lê nada, não participa, não ouve, não trabalha, não faz nada, não aprende nada. Então aí eu te digo, aí é complicado porque tu vai ter problemas. Mais problemas talvez em outras áreas. Mas, fora disso, não se cobre tanto. Se você não conseguiu passar no vestibular esse ano, não se cobre tanto. Estude mais um pouquinho. Ao não passar no vestibular, você entende que talvez tenha estudado pouco, se preparou pouco, mas isso não quer dizer que tu não possa se preparar melhor agora, né? Ah, você não conseguiu ganhar a medalha de ouro na Olimpíada? Não te preocupa não, daqui a um tempo tem de novo, se prepare melhor. E é isso que a gente tem que fazer, porque tem coisas que a gente não consegue na hora que a gente quer, mas isso não quer dizer que se a gente não se preparar e continuar acreditando, não vai conseguir. Claro que vai conseguir. Você lembra quantas vezes Thomas Edison tentou até acertar a questão da lâmpada elétrica? Foi muitas vezes, queridos. Eu tenho certeza que 99,99% da população mundial não teria a paciência que Thomas Edison teve
em ficar repetindo aquele experimento 1000 vezes, mais de 1000 vezes, até acertar. A maioria teria desistido, joga para o canto. É isso que a maioria está fazendo, não somente com as suas invenções, estão fazendo com a vida, com a própria vida. Existem muitas pessoas jogando a sua vida fora, seu futuro fora, simplesmente porque não acreditam em si próprio. Comece a acreditar em você mesmo, você vai ver que tu vai conseguir coisas maravilhosas. Mas não se exija. Não deu na hora, se prepara melhor e vai lá e que tu vai conseguir. Existem muitas pessoas que precisam muitas vezes muito mais hora de preparo, de estudo e em tudo para conseguirem aquilo que eles querem. E por que eles conseguem? Porque eles nunca desistiram. O segredo é entender que vencedor não desiste nunca e perdedor sempre acha uma desculpa. Tá bom? Então não faz isso. Vai lá, não se exija tanto. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar de braço cruzado não fazendo nada. Outro fator bem importante, né, uma dica bem legal que eu dou, isso você pode fazer agora na sequência aí, por exemplo, que é uma coisa que é muito gostosa. Eu particularmente eu gosto muito, eu faço isso, mesmo quando eu não sabia dessas coisas, eu já fazia. Por exemplo, tirar um momento da vida, né, do horário, seja pela manhã ou seja à tarde, né, ou antes de dormir, tomar um bom chá. Tomar um chazinho gostoso, né? Eu não diria de noite antes de dormir tomar café, porque o café geralmente, a não ser que a pessoa goste muito, já é acostumado, né? Mas tem pessoas que dizem assim, mas se eu tomo café eu perco sono. Claro, tem cafeína é estimulante, né? Mas eu gosto muito de um chá, né? Tem chás maravilhosos com sabores, aromas maravilhosos e que geram um momento de satisfação pra gente. Por quê? Eu sempre pego pela manhã, no horário, quando dou uma paradinha no meu trabalho, entre um atendimento e outras coisas, eu pego o quê? Eu pego ali, né, com a minha esposa, a gente faz uma xícara de um chá muito gostoso, a gente senta para curtir aquele momento. Pode ser 5 minutos, 10 minutos. Isso aumenta muito a nossa qualidade de vida. É um momento espetacular. Experimente fazer isso, você vai adorar. Talvez você vai dizer assim, Jorge, mas eu trabalho, eu sou empregado. Querido, todos nós, mesmo trabalho, eu fui empregado há muitos anos também, né? A gente consegue fazer isso. Quem quer dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa, né? Nem que você tenha que levar um chazinho numa garrafinha térmica para o teu local de trabalho, né? Mas tem como, nem que seja, não tem 5 minutos, nem que seja 1 minuto. Porque lembre-se que uma pequena ação é muito melhor e muito mais do que nenhuma ação. Entende? Não pense tudo a nível grande, para mim tomar um chá tem que ser 1 hora ou 2. Não, você não precisa disso, não. Se puder, tranquilo, mas não precisa. Pode ser simplesmente rapidinho, 1 minuto, 2, você não tem mais tempo que isso. Mas o que importa é uma ação. Lembre-se sempre que uma pequena ação é muito melhor, é muito mais significativa do que nenhuma ação, tá? Mas eu não me contento com pouco. Cuidado, isso pode ser um grande problema, né? O grande Salomão já dizia, não desperdice o dia das pequenas coisas. A beleza das coisas está na simplicidade e nas coisas pequenas da gente. Aprenda a valorizar essas coisas. É muito importante. Tá bom, queridos? Foi uma alegria ter estado aqui com vocês. Espero que tudo que falei aqui seja ou tenha sido ou venha a ser importante para todos vocês, porque tudo que eu quero é que vocês vençam esses quadros de ansiedade, que vocês reconstruam a autoestima de vocês e, acima de tudo, que vocês sejam muito felizes, muito prósperos, gente da mais alta qualidade que consegue vencer todos os desafios da vida. Nunca esqueça disso. A vida não nos dá garantia. A vida nos dá oportunidade e possibilidade. E hoje você tem a possibilidade de fazer do dia de hoje, dessa sexta-feira, a melhor sexta-feira da sua vida. Sucesso a todos. Nos encontramos na próxima terça-feira, na live, às 7 da manhã. E eu te peço mais, você conhece alguém que sofre de ansiedade, que você entende que ele precisa ouvir, precisa aprender algo, manda o convite, manda o link no Instagram, evolucionar.oficial, tem no Facebook e no YouTube também. Procure lá, porque esse material fica gravado e tem servido para milhares de pessoas no nosso país, e isso tem me deixado extremamente feliz. Sucesso a todos, bom final de semana, e não esquece, faça dessa sexta a melhor sexta da sua vida. Sucesso! Tchau, tchau!